Olá, primeiros V2, tudo bem com vocês? Vamos lá, estamos na apostila 2, na matemática 2, da apostila 3, módulo 13, começa 108, triângulo retângulo é o assunto. Então hoje é aula 2, desconhecimento, tá? Então vamos lá, pega a apostila 3, da matemática 2, na página 108, triângulo retângulo. Nós vimos na aula passada o seguinte desconhecimento, né? Vimos quais são os elementos do triângulo retângulo, vimos teoremas de Pitágoras e a aplicação desse teorema em algumas coisas. Por exemplo, no cálculo de áreas, na diagonal de um quadrado e na altura de um triângulo equilátero. Nós vamos ver hoje então o seguinte: o que são as áreas, as lúnulas, o cálculo em circunferências, cálculo da diagonal de um bloco retangular e alguns exemplos da apostila, tá bom? Então vamos começar com as lúnulas. Bom, lúnulas são figuras geométricas limitadas por dois arcos circulares, originados por circunferências secantes. Então na figura abaixo temos o que é uma lúnula. Então temos a circunferência A, vermelha, uma circunferência B, azul. A região formada entre as circunferências que se cruzam, né? Então aqui dois arcos de circunferência, o arco da B e o arco da A. Essa região, essa área é chamada de lúnula. Então parece a região sombreada após eclipse, por exemplo, né? Bem, então isso são lúnulas, são regiões, áreas formadas por dois arcos de circunferências que são secantes, né? O que são secantes mesmo? Se cruzam em dois pontos. Então teve um pensador da antiguidade chamado Hipócrates de Chios, que foi um estudante da escola pitagórica. Então estudou a fundo essas lúnulas geométricas. Então Hipócrates utilizou Pitágoras para concluir que a área do triângulo retângulo ABC é igual à soma das áreas das lúnulas construídas sobre seus catetos. Então, bom, primeira coisa. Segundo também Pitágoras, áreas sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas sobre os catetos. Então, lembrando, a gente fez na aula passada, né? Tem aqui a hipotenusa, fazer um quadrado de medida igual à sua hipotenusa. E aqui tem os catetos, também fazendo quadrados de áreas igual aos catetos. A soma dessas áreas é a soma da área da hipotenusa, né? Então, com esse princípio, que Hipócrates disse? A área das lúnulas é igual à área do triângulo retângulo ABC. Então, como que ele pensou e provou esse conhecimento das lúnulas? Vejamos a seguir. Bom, seja T a área do triângulo retângulo e sejam P e Q as áreas das lúnulas e U e V as áreas compreendidas entre as lúnulas e os catetos do triângulo, como mostra a figura a seguir. Então, temos lá, né? Aqui uma circunferência que está inscrito sobre o triângulo, retângulo aqui nesse ponto, né? Então temos que P e Q são as lúnulas e U e V são as regiões compreendidas entre as lúnulas e o triângulo. Muito bem. Pensemos o seguinte. Tem aqui uma circunferência total. Qual será a área desse círculo? É a soma de todos os pedaços. Então veja bem, essa linha aqui é uma diagonal, ou seja, qual é a área total desse semicírculo? T mais U mais V. Então aqui nós temos a área do semicírculo. E o que disse Hipócrates? As áreas formadas entre os catetos é igual à área formada na hipotenusa.
Ou seja, a área da hipotenusa é U mais T mais V, porque é igual aqui em cima a semicircunferência. Com a área formada aqui em cima, U mais T mais V. Então aqui embaixo também teria que ser U mais T mais V. Muito bem. A área do cateto menor, P mais U. E do cateto maior, V mais Q. Ou seja, segundo Hipócrates, a área do triângulo é igual à área das lúnulas. Vejamos então, usando o primeiro princípio pitagórico, que a área da hipotenusa é a soma das áreas dos catetos. Então, qual vai ser a área da hipotenusa? U mais T mais V. De um cateto, P mais U. Do outro cateto, Q mais V. Então, vamos lá. Essa área da hipotenusa, U mais T mais V, é igual à área de um cateto, P mais U, mais do outro cateto, Q mais V. Agora vamos aqui para a nossa equação, né? Na equação, termos em ambos os membros são simétricos, eu posso cancelar. Então eu vou cancelar aqui U e U. Também eu vou cancelar V e V. Que sobrou aqui desse membro? T. Do outro membro, P mais Q. Então está provado por essa equação pitagórica que a área triangular T é igual à soma das lúnulas P mais Q, como demonstrou então Hipócrates por volta de 500 a.C. Então a área triangular T é igual à soma das lúnulas P mais Q. Aplicando Pitágoras e circunferências. Vamos ver aqui uma aplicação prática desse uso do Pitágoras em circunferências. Uma corda de medida 8 metros possui extremidades sobre a circunferência de raio 5 metros, conforme a figura a seguir. Determina o centro, a distância entre o centro da circunferência à corda. Então vamos lá. Nós temos uma circunferência de raio 5 metros. E aqui passou uma corda que entre os pontos A e B mede 8 metros. O que pede o exercício? Distância entre o ponto O e a corda. Muito bem. Distância entre ponto e reta é uma reta perpendicular à reta dada que passa pelo ponto O. Então, a distância vai ser entre o ponto O e aqui a reta AB. Então a distância vai ser essa semirreta aqui, que é perpendicular à reta inicial. Muito bem. Como fazer então para nós descobrirmos a distância entre esse ponto O e a corda AB? Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou então unir o ponto O até a corda por essa linha aqui em azul. Vou também fechar do ponto O até o ponto B. Muito bem. Quanto mede a distância de O até B? Veja bem, o raio liga o centro até qualquer ponto da circunferência. Como o ponto B pertence à circunferência, a distância de B até O vai medir a mesma coisa que o raio, 5 metros. Muito bem. Quando eu faço a distância do centro até uma corda, essa linha divide a corda ao meio. Então, se aqui eu tinha 8 metros, esse pedaço vai medir 4 metros. Então, temos aqui um triângulo como aqui, ângulo reto, hipotenusa 5 e catetos x e 4. Então, eu vou aplicar Pitágoras para eu saber quanto é a distância de O até a corda, que é a distância x. Então, aqui por Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Então, aqui aplica Pitágoras, 25 igual 16 mais x quadrado. Vem para cá subtraindo, fica 9, põe na raiz, resolve igual a 3. Ou seja, a distância entre o ponto O e a corda é de 3 metros. Então aqui vimos como aplicar Pitágoras, por exemplo, em uma situação que envolve circunferência. Diagonal de um bloco retangular. Bom, vamos lá então.
Considere o bloco retangular em que o comprimento mede A, a largura mede B, a altura mede C, conforme a figura ao lado. Então tem aqui o famoso bloco retangular, né? Também chamado de paralelepípedo. Muito bem. Comprimento A, largura B e altura C. Diagonal desse bloco é a distância de P até B. É de cima a baixo que passa aqui para o centro geométrico da figura, né? Então, como saber o tamanho da diagonal D em função agora dos lados, né? A, B, C e dessa linha aqui que liga o vértice oposto até o ponto B. Muito bem. Vamos aplicar. Então aqui nós formamos dois triângulos. O triângulo ABC e o triângulo PCB. Vamos aplicar Pitágoras em ambos. Então veja bem, no triângulo amarelo, que é o ABC, ele é retângulo em A. Então vamos aqui pegar a caneta. Ele é retângulo em A. Então, entre o lado AC e o AB, aqui é retângulo reto. Ou seja, D é diagonal do triângulo ABC. No triângulo PCB, retângulo em C, Dzão diagonal. Então vamos aplicar primeiramente Pitágoras no triângulo ABC. Então aqui está o triângulo ABC. Ele tem como então hipotenusa o lado Dzinho. E tem como catetos B e A. Então aqui fazendo Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, D ao quadrado, é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Equação 1. Então agora PCB. É retângulo em C, portanto a diagonal Dzão é hipotenusa. Os catetos aqui B, não, aqui é C e aqui é D. Então, hipotenusa ao quadrado, Dzão ao quadrado é igual a C quadrado mais D quadrado, equação número 2. Muito bem. Agora vamos substituir a equação 1 em 2. Não tem aqui na equação 2 D quadrado? Ele não vale A quadrado mais B quadrado? Então eu vou trocar esse valor no lugar de D quadrado. Portanto, Dzão quadrado é igual a C quadrado mais A quadrado mais B quadrado. Ou seja, Dzão quadrado é igual a quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Como aqui temos aqui elevado ao quadrado, aplicamos raiz. A diagonal D desse bloco valerá raiz de A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Ternos pitagóricos. Um terno pitagórico ou um trio pitagórico é uma sequência de três números naturais, A, B e C, onde A quadrado mais B quadrado é igual a C quadrado. Então, são três números que, aplicados corretamente, correspondem a Pitágoras. Então, o terno 3, 4, 5. Né? 3 ao quadrado, 9, mais 4 quadrado, 16, igual 5 quadrado, 25. Então, nós temos aqui um trio, né? Um terno que é chamado pitagórico. 5, 12 e 13. 13 ao quadrado, 169, é igual a 12 quadrado, 144, mais 5 quadrado, 25. Então, veja bem, 7, 24, 25, 8, 15, 17. São todos três valores, onde os primeiros são os catetos e o último é a hipotenusa. Aplicando Pitágoras, dá a relação perfeita. Então, nós temos aqui, no mínimo, 4 exemplos de ternos pitagóricos. Também podemos multiplicá-los por número fixo. Por exemplo, aqui tem lá o KA, KB e KC, que é também um termo pitagórico para qualquer produto de natural K. Então, por exemplo,
6, 8 e 10 é o 3, 4, 5 vezes 2. 15, 36, 39 é o 5, 12, 13 vezes 3. E é assim de forma sucessiva. Então eu posso pegar todas as ternas aqui, multiplicar por qualquer número k natural, que eu vou permanecer ainda na terna pitagórica. Então, temos aqui para vocês o que são, então, as ternas pitagóricas, tá? Aplicando os exemplos da apostila, para nós assim, fazer com vocês aqui uma explicação um pouco mais detalhada desses exercícios, né? Então, na página 118, tem o problema número 1, que começa na nossa unidade de retângulo. Tinha lá, então, um teleférico de tamanho 300 metros, entre duas montanhas de altura 180 metros e 100 metros. Perguntava-se qual é a distância entre as montanhas. Muito bem. O que faremos aqui, então? Nós queremos saber a distância x entre as montanhas. Então, veja bem. Eu tenho que a distância x é aqui embaixo horizontal. Eu vou fazer a mesma distância aqui nesse ponto, né? Então, o que acontece? Todo esse tamanho é 180. Todo esse aqui é 100. Então, o que vai ficar a partir do ponto x aqui? Vai ficar apenas 80 metros. Eu sei que o teleférico mede 300 metros, então dá para achar o x. Então, eu vou criar, a partir dessa situação real, um modelo matemático para calcular, sem ir lá nas montanhas e medir a sua distância. Então, vamos usar aqui Pitágoras para calcular distâncias inacessíveis. Então, eu quero saber a distância entre P e Q, entre as montanhas. Vou chamar de x. Então, olha, retângulo aqui nesse ponto, 300 é a hipotenusa. A diferença entre as altitudes, 80 metros, é um cateto, e x é outro cateto. Então, tenho lá hipotenusa 300, um cateto 80 e um cateto x. Pronto. Basta aplicar Pitágoras corretamente, porque hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, aqui vai dar 90.000, aqui dá 6.400, vem para cá negativo, subtrai, bota na raiz, aproximadamente, distância entre as montanhas, 290 metros. Tá? Outra coisa, primeiros 1 e 2. O valor de x tem que ser obrigatoriamente menor que 300, porque nesse triângulo aqui, a hipotenusa é 300, ou seja, o lado maior é 300. Então, jamais x poderá ser igual ou maior que 300. Problema número 2. O teorema de Pitágoras possui inúmeras aplicações em diferentes áreas, como logística de transportes, construção de pontes e edifícios, análise de dados topográficos, cálculo de áreas e volumes, nivelamento em obras, custo de materiais, fabricação de telhados e móveis, construção de escadas, etc. Então, veja a situação, problema a seguir. Então, vamos aplicar Pitágoras numa situação náutica. 2 navios saem do mesmo porto juntos e seguem viagem em direções diferentes que formam ângulo de 90 graus. Depois de 3 horas de viagem, a distância entre os navios é 51 km. Determine a velocidade de cada navio em gramas por hora, sabendo que um deles navega 7 km por hora a mais do que o outro. Então vamos agora, depois de ler esse problema, fazer uma figurinha. Então tem aqui um porto, o navio sai nessa direção, o navio sai em outra direção, o ângulo formado entre eles é 90 graus. Então, está aqui obedecido isso, né? Um navio navega 7 km por hora mais que o outro. A distância entre os navios, após 3 horas de viagem, é de 51 km. Como saber, então, qual velocidade está cada navio? Então, vejamos. Eu vou chamar velocidade de V. Como passou 3 horas de viagem, aqui vai ser 3 vezes a velocidade. Como o navio
que a gente pôs aqui embaixo, é mais rápido que o outro, é em 7 km por hora, então vai ser essa velocidade aqui mais 7 km por hora. Ou seja, quando eu aplicar aqui 3 horas, é 3 vezes essa soma. A distância entre os navios após 3 horas é de 51 km. Então, eu vou aplicar Pitágoras para eu saber aqui a incógnita V, que eu chamei de velocidade do navio. Então, vamos aqui fazer Pitágoras, onde 51 é a hipotenusa, 3V, 3V mais 7 são os catetos. Então, hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Então, a gente vai aplicar Pitágoras, vai fazer aqui distributivo, levar ao quadrado, e aqui gerar uma equação de segundo grau. V quadrado mais 7V menos 120 igual a zero. Muito bem. Resolve a equação. Encontramos V' 8, V duas linhas menos 15. Ou seja, não nos interessa o valor negativo da equação. Eu vou assumir que V é igual a 8. Então o navio que está nesse cateto aqui viaja a 8 km por hora. O outro navega 7 a mais. Ou seja, ele vai viajar a 15. Então veja um probleminha náutico que aplicamos para resolvê-lo Pitágoras. Mais um problema. A figura a seguir me representa uma ilha em escala reduzida. Se o lado de cada quadradinho do mapa equivale a 2 km da medida real, qual a distância em linha reta entre os pontos A e B da ilha? Muito bem. Então tem aqui um mapa onde cada quadradinho mede aqui 2 km. Eu quero saber a distância entre os pontos A e B em linha reta. Então perceba o seguinte, sem usar régua, né? Sem usar nada que eu precise aqui para determinar quanto mede essa distância, aplicando apenas Pitágoras. Então veja bem, esse ponto aqui, ele faz entre os pontos B e A 90 graus de ângulo. Então eu vou usá-lo como a base do meu triângulo retângulo. Então eu vou unir esse ponto aqui auxiliar, que eu vou chamar de C, ao ponto A, ao ponto B. Ou seja, entre o ponto B e C eu tenho 5 quadradinhos. Cada um são 2 km, então aqui eu vou ter distância de 10 km. Entre o C e o A, 2 quadradinhos, vezes 2, distância C e A, 4 km. Vou unir o B com o A e criar aqui a hipotenusa X. Novamente, aplicamos Pitágoras para saber quanto mede a distância AB em linha reta. X é hipotenusa, 10 e 4 são catetos. Então, aplicando aqui, hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Dá 116, põe na raiz aproximadamente 10,77 km. Então, percebam a aplicação do Pitágoras em diversas situações. Nesse caso aqui, aplicado em mapas. Para a gente fechar esse assunto, na nossa apostila para 120, problemas do número 1 até o número 6, na 122, do 1 até o 4. Então façam os exercícios, se puder façam mais, e caso haja alguma pergunta, me mandem na Agenda Edu. Certo, gente? Até a próxima aula para vocês, um abraço e um bom estudo.